Para essa notícia que eu vou dar agora, eu exijo uma trilha sonora da nossa edição. Vamos lá. Moro no país tropical. Tropical? Aonde? Vocês estão sabendo que nessa semana surgiu uma notícia bem diferente do que estamos acostumados a ver nessa terra abençoada por Deus? Existe a possibilidade de nevar em 4 estados brasileiros. Neve! Se fosse no mês de julho, beleza. Não ficaríamos surpresos, porque é algo comum que acontece quase todos os anos. Mas quando se diz respeito a agosto, que é uma época que o clima já começa a dar uma esquentada boa em grande parte do país, aí é estranho imaginar que isso está acontecendo neve no Brasil. Mas por que isso tudo está acontecendo? Eu sou o Luke, o seu meteorologista favorito, e vou contar essa história com detalhes para vocês. A gente não pode negar que o evento é extremamente raro e que acontece de vez em quando aqui no Brasil, inclusive em algumas cidades localizadas mais lá para o sul do país. E também não podemos negar que o Brasil é um país mais diversificado, né? Principalmente quando o assunto é clima. O país doido. Embora se trate de um país majoritariamente tropical, vez ou outra surge algumas surpresas, como uns fenômenos climáticos assim que fazem a temperatura cair lá embaixo. Até hoje há registros de neve nos estados do Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro também, sim, Rio de Janeiro, e até no Mato Grosso do Sul já teve registros de neve. Vale lembrar que existe uma grande diferença entre a geada e a neve, e os dois fenômenos não são os mesmos. Seguinte, eu vou explicar. A geada se forma quando a noite e a madrugada estão muito frias e quando a energia retirada do solo ao longo da exposição dos raios de sol é liberada. Conforme a terra e a vegetação liberam a água e também a energia, ela se dissipa rapidamente e logo se transforma em cristais de gelo. Aí se formam aquelas paisagens lindas, com todas aquelas árvores repletas de gelo ao longo da manhã. Depois que o sol nasce, o gelo derrete e tudo volta ao normal. E existe 2 tipos de geada. A branca, que é a formação da camada de gelo sobre o solo e a vegetação. E também tem a negra, onde não se vê os cristais de gelo, mas a vegetação passa pelo processo de congelamento. Agora me diz, você já presenciou alguma delas por aí? O caso da nevada é diferente. São 2 requisitos para que haja neve no seu país tropical abençoado por Deus. A temperatura ambiente tem que estar abaixo de 2,5 graus e a precipitação de água a partir de uma nuvem. Aqui no Brasil, essa combinação geralmente acontece quando surge uma forte massa de ar frio. E é exatamente isso que vai acontecer nesta semana. Segura. Segundo os institutos de meteorologia... Volta. Agora eu quero dar uma de William Bonner. Dá licença, gente. Boa noite. Segundo os institutos de meteorologia, Metsul e Climatempo, uma forte frente fria vai chegar ao nosso país, afetando principalmente a região sul e o sul do estado de São Paulo. Segundo os especialistas, a massa polar está vindo da Argentina e deve chegar no país no dia 19. Tinha que ser Argentina, né, gente? Tinha que ser Argentina. A Metsul afirma que a frente fria tem potencial para ser um evento histórico de frio e neve, pois o fenômeno será extremamente forte e promete fazer muita gente curtir ou até sofrer com a friaca que está por vir. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, diz que a presença de ar frio pode causar geada ao amanhecer da sexta-feira lá no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Já no sábado, as geadas vão acontecer também no oeste dos estados da região sul e também ao sul do Mato Grosso do Sul e sudeste de São Paulo. Em relação à neve, as projeções são diferentes e variam de acordo com cada simulação realizada. Por exemplo, algumas delas indicaram que poderá nevar em regiões onde tradicionalmente neva, como Aparados da Serra, lá na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no Planalto Sul catarinense. Olha só, algumas simulações indicam que pode nevar em locais onde não é comum ver o fenômeno e que não testemunham um acontecimento como esse há pelo menos décadas. Com isso, regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no sul do estado de São Paulo podem sim ficar cobertos por neve. Eu moro em São Paulo. Meu Deus do céu.
Acredite, essa frente fria vai bater vários recordes. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura do ano na cidade de São Paulo foi de 9,6 graus, registrada no dia 29 de maio. A menor temperatura máxima foi de 15,9 no dia 15 de julho. E as previsões indicam que os dois recordes poderão ser batidos durante a passagem dessa forte onda de frio. Que recorde, hein? Segundo os especialistas, o recorde provavelmente deve ser alcançado nas madrugadas, anota aí, nas madrugadas do dia 22 e 23 de agosto. Na pior das hipóteses, ou na melhor, aí vai depender do quanto você gosta do frio, as geadas podem acontecer em Minas Gerais e até no sul do estado de Goiás. Goiás. Eu peço ajuda novamente à edição para aquela música famosa. Eu duvido! Não. Os goianos, segundo essa previsão, vão sofrer, porque estão acostumados com calor de 34 e 35 graus. Aquele céu é maravilhoso, não tem uma nuvem. Eu sou apaixonado por Goiás. E vão sofrer com baixa das temperaturas. Eu quero imagens, eu quero vídeos e termômetros. Resumindo, a chance de nevar em vários estados brasileiros é muito grande. E o fenômeno pode ser forte em alguns locais. Então, para alguns vai ser mais ou menos, para outros vai ser pesado. E se você acha que essa é a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil, meu amigo, fique sabendo que você está redondamente enganado. Lá em 2013, por exemplo, houve registro de neve em 80 cidades da região sul. Pelo menos era no sul. Eu estou acostumado com nevar no sul. Como aconteceu em outros anos. Mas se vamos relembrar episódios realmente frios no Brasil, temos que voltar no inverno de 1957. 57. Quando nevou 3 dias consecutivos em São Joaquim. Nessa ocasião, era impossível chegar até a cidade porque a neve chegou a 1,5 metro de altura, impossibilitando o acesso pelas estradas. A solução foi cinematográfica na época, e foi usar helicópteros para levar mantimentos para os moradores na cidade. Já imaginou a cena, aquele helicóptero descendo, aquela coisa louca? Já em 1965, exatamente no dia 20 de agosto, os gaúchos foram surpreendidos, inclusive em cidades que estavam fora do que é chamado de roteiro da neve. Foram 24 horas seguidas nevando em pelo menos metade das cidades do estado do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, o frio foi tão rigoroso que danificou milhares de telhados das casas e matou um grande número de gado. Naquele tempo, quando não existiam especialistas para alertar sobre a chegada da frente fria, as pessoas sentiam na pele as consequências de viver em um lugar extremamente gelado. Quase 10 anos depois, em julho de 1975, o Rio Grande do Sul mais uma vez presenciava o fenômeno. Só que dessa vez houve um acontecimento histórico. O primeiro jogo de futebol brasileiro na neve. A ocasião foi marcada por um jogo em Caxias do Sul entre o Juventude e o Internacional de Santa Maria. Para tentar aquecer os jogadores, os times usavam grappa, um tipo de cachaça italiana. Anos depois, em maio de 1979, o Grêmio jogou contra o Esportivo em Bento Gonçalves, quando o campo começou a ser coberto por neve branquinha. Você lembra? No estado do Rio de Janeiro também foram registradas quedas de neve algumas vezes, sempre no Parque Nacional do Itatiaia, mas especificamente no Pico das Agulhas Negras. Agora eu entendi. O primeiro registro foi em 1867, mas não existem imagens e pouco se sabe sobre esse evento. A mais marcante foi em 1985, quando se formou uma camada de 1 metro de neve. Em 1988, os termômetros registraram menos 9 graus e a neve fez muitos turistas aproveitarem para fazer bonecos de neve no Rio de Janeiro. O fenômeno se repetiu em outros anos, como em 99, 2001, 2004 e também 2012. Para saber mais sobre as nevadas do Rio de Janeiro, basta fazer uma procura na internet que você vai com certeza encontrar registros, fotos e relatos sobre o fenômeno. Como a gente pode ver, apesar de ser incomum em boa parte do país, nevar no Brasil não é algo tão completamente fora do normal, o que nos torna um país ainda mais louco e diversificado. E não se engane em achar que a neve inesperada só cai aqui no Brasil. Quer apostar? Durante os anos de 2016, 2017 e 2018, um dos lugares mais quentes do mundo, o famoso deserto do Saara, foi coberto por uma capa de neve de mais ou menos 4 centímetros. O fenômeno aconteceu no norte da Argélia, na cidade de Ain Sefra. O motivo? Uma onda de frio que, no mesmo ano,
assolou os Estados Unidos e a Europa. Só que a neve no Saara é um fenômeno raríssimo porque, por mais que faça frio no deserto à noite, o ar ali é tão seco que não costuma ter água suficiente na atmosfera para congelar e assim fazer a neve. O mesmo motivo do qual eu duvido de Goiânia. O fenômeno só tinha sido registrado em 1979, quando caiu uma nevasca de cerca de meia hora. Bom, galera, por hoje eu acho que é isso. A minha dica é para vocês se prepararem para curtir as baixas temperaturas, porque provavelmente essa será a última vez em 2020 que sentiremos frio. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!